Você já se perguntou por que às vezes um site cai em todo mundo, mas continua funcionando no Brasil? Ou por que grandes empresas conseguem ter suas aplicações que quase nunca saem fora do ar, mesmo quando ocorre algum problema físico no data center? Pessoal, isso tem tudo a ver em como a AWS organiza sua infraestrutura pelo mundo, e é exatamente isso que a gente vai abordar nesse vídeo aqui hoje. Fala galera, bem-vindos ao canal, eu sou o Fabrício e esse é o segundo episódio da nossa série AWS Básico para Iniciantes. No episódio de hoje nós vamos falar sobre regiões e zonas de disponibilidade na AWS. Dois conceitos que parecem simples, mas tem tudo a ver quando a gente fala em alta disponibilidade e resiliência na nuvem. Então, bora lá. Olha só, a AWS ela não tem um data center gigante em um lugar só. Ela tem dezenas de localizações que são espalhadas pelo mundo inteiro, tá, pessoal? Cada uma dessas localizações é chamada de região. Essa região ela é basicamente um conjunto de data centers em uma área geográfica específica. Tipo, tem a região no Brasil, em São Paulo, em Virgínia, que fica nos Estados Unidos, em Frankfurt, na Alemanha, em Tóquio, no Japão, e hoje já são mais de 30 regiões ao redor do mundo. E por que isso importa para você? Tem aqui dois motivos principais. Primeiro motivo é a latência, né? Então, se seu usuário ele está no Brasil e você coloca a sua aplicação na região de São Paulo, a resposta chega muito mais rápido do que você colocasse, por exemplo, na Virgínia. Isso faz sentido, né? Segundo, a conformidade, né? Algumas empresas, por lei ou política interna, precisam garantir que esses dados eles fiquem dentro de um país específico, com as regiões, né, que você tem acesso e controle. Você escolhe, nesse caso, onde os seus dados eles vão ser armazenados. E uma coisa bem importante é que os dados que você coloca em uma região não saem dela automaticamente. A AWS ela garante isso e você precisaria explicitamente mover ou replicar para outra região. E o que são zonas de disponibilidade? Agora, dentro de cada região, a AWS ela divide a sua infraestrutura em partes menores que são chamadas de zonas de disponibilidades, ou AZs, do inglês Availability Zones. Pensa assim, uma região é tipo uma cidade. As zonas de disponibilidade são os bairros dessa cidade. Cada bairro tem sua própria energia, sua própria internet, seus próprios data centers físicos. Essa é mais ou menos a analogia, tá? Cada região tem no mínimo 3 AZs. Elas ficam separadas fisicamente, às vezes dezenas de quilômetros de distância, né? Acredito eu que o mínimo seja de aproximadamente 100 quilômetros, né, de distância de uma para outra, mas elas estão conectadas, né, por uma rede de altíssima velocidade para garantir ali o melhor desempenho e melhor performance. Tá? E aí agora a gente começa a entender qual que é o poder disso, né, desse tipo de arquitetura, desse tipo de organização de infraestrutura, né? Porque se uma Z ela tem um problema, como a gente está abordando aqui nesse slide, uma queda de energia, algum incêndio, aconteça algo com essa zona de disponibilidade, ela fique indisponível, as outras vão continuar funcionando normalmente. Sua aplicação ela nem percebe, né, se ela foi implementada corretamente. E é por isso que quando você vai implementar, deployar alguma coisa na AWS, é uma boa prática, né, sempre distribuir sua aplicação em pelo menos 2 ou 3 AZs, né, e dessa forma você tem alta disponibilidade de verdade, já é o início ali de uma boa prática. E aí vamos dar um destaque para a região de São Paulo, então, tem esse identificador, né, esse código que é SAEAST1 ou SA East 1. Ela tem 3 zonas de disponibilidade, né? Então a gente vai ter identificador ali um A, um B e um C no final do código. Isso quer dizer que são 3 data centers físicos, pelo menos, né? 3 data centers físicos ali diferentes, né? Que são espalhados ali na região metropolitana de São Paulo. E quando você cria qualquer coisa, qualquer recurso ali na AWS, né, um servidor EC2, um banco de dados RDS, você escolhe em qual região e muitas vezes em qual AZ ele vai ficar disponível, né? Esse controle é seu. Alguns serviços eles já são distribuídos dentro das AZs em uma determinada região por padrão. Alguns serviços eles são global por padrão,
mais serviços específicos, como uma EC2, você consegue definir esse nível de granularidade, né, em qual AZ ali ele vai estar disponível além da região. E uma coisa importante que vale salientar aqui é sempre conferir a região, né? Quando você estiver, por exemplo, navegando no console ali da AWS, no canto superior direito, você pode checar qual exatamente é a região que você está olhando, navegando. Então, quando você vai criar algum recurso ou verificar a sua infra, é sempre importante checar em qual região você está, porque se você estiver, por exemplo, na região de São Paulo, ali, você vai estar, de certa forma, trabalhando com os recursos naquela região em específico, né? E aí, para evitar que você crie um banco de dados em uma região, a aplicação, uma VM em outra região, é sempre bom checar se você está na região correta para evitar qualquer erro nesse sentido, tá? Além do que, a região ela pode ter variação de preço. Então, você cria, de repente, um recurso em São Paulo, que é mais rápido para um usuário aqui do Brasil, mas ele tem um preço mais caro que, de repente, criar um recurso em alguma outra região do mundo. Então, esse é mais um ponto para ficar esperto aí no momento que for navegar e criar recursos na nuvem. E só para complementar o mapa, pessoal, tem mais um conceito que ele é bem importante, que com certeza você vai ouvir falar, que são os pontos de presença ou os Edge Locations, né? Esses não são regiões completas, tá? Os Edge Locations, eles são localizações menores, né, que são espalhadas em muito mais cidades pelo mundo e que são usados principalmente pelo CloudFront, né, o serviço ali de CDN da AWS. Se você ainda não sabe o que é CDN, tudo bem, a gente vai explicar mais para frente. E ele é utilizado para entrega de conteúdo com maior rapidez ao usuário final. Pensa em um stream de vídeo, arquivos estáticos ali de um site, como imagem, JavaScript ou coisas nesse sentido. Esse conteúdo ele é cacheado no ponto de presença mais próximo, né, do Edge Location mais próximo de quem? Do usuário que está acessando a aplicação. Não vou entrar muito em detalhe agora, mas é bom você saber que existe essa camada, tá? Então esses pontos de presença eles aceleram a entrega de conteúdo, a distribuição e a resiliência também ali a disponibilidade do seu conteúdo estático, tá? E quando comparado às regiões, né, os Edge Locations ali, eles são mais de 400, existem diversos aí espalhados pelo mundo todo também para acelerar essa entrega de conteúdo. Então, vamos lá agora recapitular tudo que a gente viu aqui hoje, tá? Região é uma localização geográfica, né, onde a AWS ela tem sua infraestrutura, você escolhe a região mais próxima dos seus usuários ou que atenda às suas necessidades ali de compliance, as necessidades de negócio, as necessidades envolvendo custo. Zonas de disponibilidade, né, são um ou mais data centers físicos dentro dessa região, isolados entre si. Distribuir sua aplicação em múltiplas, às vezes, é sim uma boa prática, né, o caminho para ter alta disponibilidade. Pontos de presença são as localizações ainda mais distribuídas, usadas para entrega de conteúdo, né, com baixa latência, os conteúdos estáticos. No próximo episódio, a gente vai abordar um pouco mais sobre o IAM, tá, pessoal? Então a gente vai falar um pouco mais sobre como funciona a parte de identidade e controle de acesso na AWS. Isso é bem importante, tá, esse tópico, principalmente para quem está estudando sobre essa, né, para certificação Cloud Practitioner. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, não esqueça de deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, isso também ajuda bastante. E se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato comigo através dos comentários, eu vou ficar bastante feliz aí em te responder, em te ajudar de qualquer forma, tá? É isso, valeu!